Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por um Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 22 até o 30. Aqui acontece algo maravilhoso que Jesus faz com uma pessoa. Um homem estava possuído por um demônio e Jesus expulsou o demônio daquele homem. Aqui está realizado de forma concreta o que nós vimos ontem no Evangelho de São Lucas, quando fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi ali para a sinagoga de Nazaré, e ali ele abriu o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me levou para levar ele me envia para levar boa nova aos pobres, para libertar os cativos de Satanás. E agora, Jesus realiza isso. Um homem possuído por um espírito maligno que havia dominado o corpo dele, Jesus vem e expulsa. Esse ato de Jesus expulsar aquele demônio era para as autoridades religiosas, aqui no caso foram os mestres da lei, era para eles olharem e dizer assim, realmente nós estamos diante do Messias. Até os demônios estão se submetendo a ele. Nós estamos diante de Deus. Deus realmente está no meio de nós. Mas como eles estavam com o coração totalmente fechado, e esse é o problema, meus irmãos. Quando a pessoa está com o coração fechado em relação às coisas de Deus, ou talvez a qualquer coisa, ela não consegue enxergar o lado bom. Vai sempre procurar ver algum defeito, mesmo não tendo defeito, vai criar um certo defeito. E aqui, o que é que eles fazem? Eles blasfemam. Eles chamam Jesus de Beelzebul, era um mestre do príncipe dos Beelzebuls, e ainda diz que Jesus estava possuído
por um espírito mau. E aí nós vimos toda a resposta de Jesus diante do que eles falaram, e aí Jesus vem com um ensinamento que é para todos nós. E esse ensinamento, ele é muito importante para a nossa compreensão. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Quem blasfemar, quem pecar contra o Espírito Santo. Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem a nós sacerdotes. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? E realmente, se a pessoa pecar, não vai ter perdão? Uma vez que Jesus ele falou que ele veio para os pecadores, como é que fica então uma situação dessa? Então, existe esse pecado que nós cometemos ou poderíamos cometer e não tem mais jeito, está decretado para aquela pessoa agora a condenação eterna. Sendo que na primeira leitura hoje da carta aos Hebreus está falando justamente de Jesus que nos redimiu e tal. E aí no versículo 27, porque nós estamos no capítulo 9 da carta aos Hebreus, ele diz que logo em seguida, depois da morte da pessoa, ela passa por um julgamento e pronto, e diante do julgamento que ela passar, ela vai ou para a condenação eterna ou para a salvação eterna. Então voltemos à pergunta que as pessoas fazem. Então existe o pecado contra o Espírito Santo, que uma vez cometido, não tem jeito para a pessoa se salvar. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender é o seguinte: todo pecado cometido, enquanto a pessoa estiver viva, caso ela se arrependa, ela é absolvida e ela se salvará. Mas Jesus está dizendo aqui que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem na outra. Ela vai entrar numa situação de pecado eterno? Sim, é isso mesmo. Mas se ela estiver viva, se arrepender, ela é absolvida. Vai no confessionário, o padre dá a absolvição, a pessoa então ela é perdoada do pecado. Mas o que seria o pecado então contra o Espírito Santo? Tudo aquilo que Deus nos revela e que nós vamos contra e dizendo que isso não é verdade, é mentira. Se nós, isso é um grande pecado, se nós morrermos sem o devido arrependimento, é um pecado realmente contra o Espírito Santo, uma vez que foi revelado por Deus, e aí a pessoa ela vai para a condenação eterna. Vou dar um exemplo. Quem morreu na cruz e nos salvou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, com a sua morte, com o seu derramamento do sangue na cruz, ele salvou a todos nós. E Jesus, a salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a pessoa morre dizendo que Jesus não salvou ela coisa nenhuma,
que Jesus não é Deus. Olha bem, Jesus não é Deus. Ele não salvou ninguém. A morte dele foi em vão. Se uma pessoa ela morre desse jeito, ela morre pecando contra uma ação do Espírito que nos revelou isso. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela morre sem o devido arrependimento, ela não se salva. Se uma pessoa que já conhece Jesus e tem Jesus como Deus e Senhor, aí ela morre dizendo: Jesus não me salvou, não, ele não me salvou. Para mim não tem mais jeito. Ela morre dizendo que Jesus não salvou, que não tem mais jeito para ela. Isso se chama pecado de impenitência. Ela morre dizendo que Jesus não salvou. Ela sabe que Jesus salvou todo mundo. Ela diz, menos eu, ele não me salvou, não. Eu não tenho jeito. Se a pessoa morrer desse jeito, ela não é perdoada nem neste mundo, nem depois vai ser perdoada mesmo. Um pecado contra o Espírito Santo. A pessoa ficar dizendo que a Bíblia, a Sagrada Escritura, foi escrita por homens e que esse livro não vale nada. E começa a xingar as Sagradas Escrituras. Isso é um pecado, meus irmãos. Um grande pecado contra o Espírito Santo. Ela morre sem se arrepender. Ela não se salva. Ela não vai ser perdoada. O ponto X, meus irmãos, de tudo que nós acabamos de ouvir diante do que Jesus falou, é morrer sem o arrependimento. É morrer sem acreditar na existência de Deus. Uma pessoa que morre dizendo que Deus não existe é um pecado, e um grande pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque Deus existe. E ela diz, não, Deus não existe. Isso é conversa fiada. E ela morre sem se arrepender disso. E morre afirmando, reafirmando isso. Ela não é perdoada, ela é condenada. Vocês estão entendendo que, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado quando nós negamos tudo aquilo que foi revelado por Deus. Você vê que no final do evangelho de hoje, Jesus vai dizer que o pecado aqui é porque eles disseram assim, ele está possuído por um espírito mau. Dizer que Jesus, ele, o Filho de Deus, ele é Deus, ele está possuído pelo espírito do mal. Isso é uma blasfêmia. Uma grande blasfêmia. Se a pessoa ela morre dizendo isso, reafirmando isso, e não se arrepende, ela não será perdoada. A negação dos 10 mandamentos. Está ali os 10 mandamentos. O meio de nós nos salvarmos está ali. Porque cada pecado cometido ali nos 10 mandamentos é uma ofensa grandiosa a Deus. E a pessoa morre dizendo que os 10 mandamentos é conversa fiada, isso é criação dos homens. Que 10 mandamentos? Coisa fiada, os 10 mandamentos. E ela não se arrepende. E ela é convidada. Então, olha, não fala isso, isso é uma blasfêmia. Não, é isso mesmo e tal. E ela morre desta forma. Não tem arrependimento. Ela vai ser condenada. Não tem perdão, meus irmãos.
não tem perdão. Olha, o aborto é um pecado contra o Espírito Santo, sabia? Por quê? Foi revelado, não matarás. Nós não podemos matar outra pessoa. E a pessoa pratica e ainda se ufana, fala para todo mundo, fala nas redes sociais para exaltar o aborto. Morreu desse jeito, sem o arrependimento, não se salva. Não se salva. Vai para a condenação eterna. Nunca mais será feliz. Sofrerá por toda a eternidade. Meu Deus do céu. Teve toda a oportunidade de se salvar e não quis. E bateu o pé, dizendo, falando, eu abortei mesmo, e daí o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Isso é um pecado gravíssimo, meus irmãos. Um pecado gravíssimo. Eu dei essa parada porque é necessário que nós pensemos, nós precisamos pensar. Nós não podemos regredir na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, não. Nós precisamos sempre crescer, crescer, crescer. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Você quer ver mais uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo? A negação da presença de Jesus na Eucaristia. Dizer que Jesus não está presente em coisa nenhuma. Isso aí não, é um pedaço de pão, é um pedaço de pão. Quer ver? Aí pega lá a hóstia consagrada, joga para cima, pisa, cospe. Meu Deus, isso é blasfêmia. Que blasfêmia. Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele não disse assim, isso aqui é uma provável presença minha, mas não é não. É só para vocês ficarem relembrando o que aconteceu lá. Ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, se ele disse, isto é, meus irmãos, será. E sempre será. Que Deus, meus irmãos, nesses tempos que nós vivemos, onde a blasfêmia tem se tornado muito grande, está crescendo a blasfêmia. As pessoas blasfemam contra Deus, contra a igreja, os seus ensinamentos, assim, brincando, estão se achando como os tais. Mas a recompensa que eles terão será uma recompensa dolorosa. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, quando passar para o lado de lá, as almas vão cair num remorso muito grande, dizendo: tive a oportunidade de me salvar e eu não quis. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos livre de toda blasfêmia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.